Olá, meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero fazer uma reação a um vídeo sensacional que eu achei aqui na internet, que fala ainda sobre a questão lá do Santo Sepulcro, do local exato da crucificação de Jesus. Mesmo eu fazendo vídeos explicando a situação, ainda algumas pessoas não conseguiram entender, ainda cogitam a possibilidade do local onde Cristo morreu, do local onde ele foi sepultado, o Monte Calvário, tudo ele ainda estar em um local diferente daquilo que uma tradição milenar já comenta. Então, eu encontrei um, um canal aqui no YouTube de arquitetura que ele explica como que foi essa alteração na mudança do tempo, né? Que é aquela coisa, a gente explica, às vezes não consegue explicar, agora a gente vai desenhar, mas eu já vou desenhar e explicar o desenho para que você compreenda aqui exatamente o que aconteceu ao longo do tempo até o surgimento do atual Santo Sepulcro. O vídeo é em espanhol, tá? O vídeo é em espanhol. Então, se você não entender bem, não se preocupe, que eu vou explicando os pontos importantes aqui a respeito do vídeo. Vamos lá, então. Vamos pegar aqui o vídeo para que vocês possam assistir Hola a todos, e les habla vamos dar Andrés uma Cervantes y olhadinha em tudo que bienvenidos vai a mi aparecer canal aqui. Arquicultura. Que é o canal, Hoy então. nos vamos hasta Jerusalén para conocer la historia de la iglesia del Santo Sepulcro. Então, Iniciamos en el Jerusalém, año 33 no después ano de Cristo, 33. en el lugar de la calavera, en hebreo, Gólgota. Vamos lá. Un sitio que para esa época era una cantera abandonada fuera de los muros de Jerusalén. Ó, Aquí se era um acostumbraba a local hacer ejecuciones afastado, públicas. fora dos Este muros de año, en este Jerusalém. lugar, es donde la tradición cristiana ubica la crucifixión y muerte de Jesús. Según las escrituras, luego de bajar el cuerpo de la cruz, este fue puesto en un sepulcro excavado en la roca, propiedad Local de do José de sepulcro Arimatea. do Y aunque outro los lado do cristianos Monte eran Calvário. perseguidos, en secreto aún Certo? recordaban que Então había nós temos o pasado Monte en Calvário, esa roca y quién había estado do en ese outro o sepulcro. local do sepulcro. Llegamos al 135, poco más de un siglo después de la muerte de Cristo. 135, ok? El emperador romano Adriano cambió el nombre de Jerusalén por el de Aelia Capitolina. Vai Y el de Judea por uno reconstruir relativo a los cidade de Jerusalém filisteos, com o nome de que daría Aélia origen al Capitolina. nombre Palestina. Adriano. Además, O que ele vai fazer? como una acción Aterrar tudo. anticristiana, buscó desaparecer todo rastro del sitio más sagrado para el A cristianismo, terra. por lo que nivela el Ele terreno quer ocultándolo todo. esconder de tudo. Y sobre esta E plataforma sobre construye un templo dedicado a la diosa constrói Venus. templo Pero con dedicado esto a solo deusa consiguió Vênus. marcar el lugar exacto donde se debía buscar en el futuro. Este tipo de construcciones fuera de los muros de la ciudad solía atraer gente que se asentara alrededor. Y poco a poco Jerusalén empezó a crecer hacia esta Veja, zona. tudo começou a En el año surgir em volta do Monte 312, Calvário. el Ah, emperador então por que não romano existe o Monte Constantino, Calvário? por influencia de Percebam su madre Santa Helena, o avanço se da convierte al cidade em cristianismo. volta. Y en el 312 Constantino se converte. 325 le envía a 325 Jerusalén para começa-se as encontrar la verdadera escavações cruz donde murió para Jesucristo, reencontrar también llamada os la Vera Cruz. lugares. En el año Olha ali que ela vai 327, reencontrar Santa Helena encuentra tres cruces. com Se escavações, dice que se encontra identificó la Vera Cruz as por cruzes diversos de milagros que Cristo. ocurrieron en torno a ella. Otras versiones Ah, hablan encontra de la três inscripción cruzes, que tenía entre la elas a cruz en cruz la de parte Cristo. superior. El terreno nuevo era un relleno menos denso que la roca original, así que con las excavaciones se encontró también el Santo Sepulcro. Entonces el emperador hizo demoler el templo romano para construir una Viu? iglesia. Então ele Dejando a la vista encontra la o piedra Santo donde estuvo Sepulcro e erguida la agora cruz. manda Primero se bajó el nivel derrubar del terreno. tudo, manda derrubar aquilo lá porque encontrou o Santo Sepulcro. Encontrou o local da cruz. E aí destrói o templo, começa a ser as escavações e uma construção nos locais. Prestem atenção. Esta iglesia sería construida como dos sitios sagrados, independientes pero conectados entre sí. 3 De igrejas un lado independentes, mas tenemos el conectadas sitio de la entre si. crucifixión, donde se construyó una basílica, conservando en el subsuelo el lugar donde se encontró la cruz. Uma Basílica da Además, Santa en el Cruz. patio se adecuó un espacio para contemplar la piedra del Calvario. Otro elemento es la piedra de la unción, el sitio donde por tradición se dice que fue puesto el cuerpo de Cristo al ser bajado de la cruz. Para Então aquela prepararlo, pedra que eu mostrei nos vídeos, onde foi colocado o corpo de
de Cristo, onde o pessoal faz ali esse local especial para destacar ali o local onde Jesus passou, onde Jesus foi colocado, seu corpo foi colocado ao lado do Monte Calvário. Antes de llevarlo al sepulcro. Del otro lado está el sepulcro. Entonces se retiró el terreno del alrededor, y como esto era una cantera, todo era de roca sólida, así que la cueva no colapsó, dejando libres las dos salas de piedra, las cuales fueron ornamentadas en su Aí interior. o sepulcro, a pedra do sepulcro foi En el transformada lecho numa sepulcral capela. se puso una losada de mármol. E sobre Para a evitar pedra que onde los Jesus peregrinos colocou, tomaran botaram então pedazos um de la mármore piedra, para donde proteger se para os dice que peregrinos não resucitó retirarem. Jesucristo. Por E aí último, todo el faz uma sepulcro cúpula se e protegió uma con un capelinha edículo. separada. Ó. Y Três sobre este se locais, construyó una rotonda, eles estão que es un separados, edificio de mas planta interligados. cubierto por una cúpula. Isso 326. Tudo isso aqui foi construído em En el 326. 614, el imperio sasánida invadió Jerusalén Ó, y entre otros edificios incendió el Santo Sepulcro, em 614 os persas invadem aqui, tá? E vão incendiar perdiéndose el mobiliario y otros un elementos local de madera, como las onde está o Santo cubiertas, Sepulcro. puertas o ventanas. En el 630, el emperador bizantino Heraclio reconstruyó la iglesia, tras reconquistar la ciudad. Cuando Jerusalén quedó bajo dominio musulmán, los santuarios cristianos mantuvieron su uso sin mayor inconveniente, y se le asignó la custodia de las llaves del santuario. Em 630 o imperador bizantino reconstrói. Depois, então, os muçulmanos tomam ali no meados do século VII. Eles vão tomar o local, porém vai se manter. Aos finais do século VII, as coisas vão se manter como estão. Não vão ser alteradas, não vai ser destruído nenhum templo, os muçulmanos vão deixar os lugares. A una familia Mas musulmana olha o que vai que acontecer. desde entonces ha funcionado como ente imparcial entre las diferentes comunidades cristianas que tienen derecho sobre el lugar. En el 746, un terremoto causó grandes daños en el edificio, y en el 1009 el califa Fatimí al-Hakim cambió radicalmente su postura ante los santuarios cristianos, haciendo destruir completamente la iglesia del Ó, Santo em Sepulcro. 1009, então, os muçulmanos destruíram tudo. Acabaram com toda a basílica. Destruíram tudo. En el 1027, Agora você el me cal- diz o seguinte, por que os muçulmanos eles iriam destruir um local se ele não fosse o verdadeiro, né? Se não tivesse toda uma tradição desde os primórdios de Cristo sobre isso. Califato Fatimí y el Imperio Bizantino entraron en negociaciones para ver la situación de los santuarios cristianos, llegando a un acuerdo en el 1028. Por esta fecha se hizo un replanteo de las murallas, quedando el sepulcro intramuros y dejando por fuera otras zonas que después desaparecieron. Ó, isso aqui é uma questão da estrutura da cidade de Jerusalém, onde no século XI, então, um imperador ele vem e reconstrói este local, reconstrói as muralhas em volta, porém deixando de lado uma parte da cidade e só cuidando dos dois principais lugares santos daquele tempo, o Monte Moriá para os muçulmanos, e fez um acordo com o imperador bizantino, isso o chefe dos muçulmanos ali da cidade de Jerusalém, deixando também o sepulcro dentro. Então eles fazem aquelas muralhas que, se a gente vê qualquer vídeo de Jerusalém, a gente vê que tem aquelas muralhas em volta do Monte Moriá, elas pegam também o Santo Sepulcro. Durante este siglo se reconstruyeron algunas zonas, centrándose en el edículo y la rotonda. Reconstruíram então no século XI uma parte. Pero la obra no Ah. quedó realmente terminada, por lo que el edículo permaneció a cielo abierto y la basílica seguía totalmente en Fica ruinas. assim, século XI, ó. Debido a la dificultad que tenían los cristianos para transitar entre los santuarios Como de la os ciudad, não conseguiam junto a ir, la não iglesia conseguiam del Santo visitar e vão Sepulcro, iniciar as se adecuaron diversos cruzadas. espacios y capillas para exaltar los eventos que se conmemoraban en los demás santuarios cristianos de Jerusalén. Llegamos a Então construíram 1096, pequenas quando se iniciam capelas as ao lado, cruzadas. né? Pequenas capelinhas ao lado, dedicadas à oração, já que aquilo ali estava tudo fechado, a basílica não tinha nada. Então agora em 1096, como o pessoal não conseguia chegar, não conseguia vir, nós vamos ter as cruzadas. Una serie de incursiones militares de la Iglesia Católica hacia Jerusalén,
con el fin de recuperar el Santo Sepulcro y toda la ciudad. En el 1099, los cruzados irrumpieron en Jerusalén Ó, y vejam, os tomaron la cruzados ciudad, conquistam então cobrando a cidade. muchas vidas en el proceso. Los clérigos Os griegos bizantinos que permanecían en estavam la ali iglesia são del Santo afastados e Sepulcro vêm os fueron padres desplazados latinos, por el né? A ejército de los diferença entre cruzados, igreja los cuales ortodoxa e a empezaron a igreja intervenir en este tema. romana que já existia nesse tempo. Primero, los restos de la basílica desaparecieron y se construyó una capilla subterránea dedicada a Santa Elena. Primeira coisa, Com uma capela dedicada a Santa Helena. El exterior está al nivel del suelo. Junto a este lugar, en un nivel más bajo, está la capilla de la Invención de la Cruz, Mostrei donde se tudo isso dice para que vocês nos Santa Elena la vídeos. encontró. Olha só que interessante. Sobre la capilla de Santa Elena hay un patio rodeado por una arcada. Ó, También se halla un lugar de sepultura anónimo bajo el Calvario. Simbólicamente, se atribuyó esta tumba a Adán, y en torno a esta se construyó la capilla del aquela primer tumba hombre. de Adão, então ela é construída em 1099, ó. Aquilo que eu havia comentado com vocês. Aquí E aí vai ter se ali ve a una grieta en la roca, rachadura que según por la onde tradición, ocorreu, se que dice foi que fue causada gerada por pelo el temblor terremoto que quando hubo Cristo después de morreu la e por muerte onde de o Cristo. sangue Para el dele Calvario se passou. construyó una capilla en el segundo nivel. E aí Y a la roca del capela do Calvario Santo alcanza a Sepulcro no sobresalir un segundo poco nível, que desde é el piso. quando a gente tem que subir à Cerca de aquí direita se adecuó un do Santo espacio para la Sepulcro. piedra de la unción, en un sitio cerca al acceso Destacam principal. novamente a pedra de onde o corpo En de el Jesus costado foi sur se colocado construyó un campanario. e fazem uma torre de vigia. Isso era uma torre de Lo vigia más que os cruzados significativo fizeram fue una para edificación con planta en avistar cruz qualquer latina, junto a la rotonda, vinda de muçulmanos quando con una dominam a nave cidade. central y un deambulatorio con capillas alrededor. Olha só o que eles fazem. En el crucero de este edificio se construyó una cúpula. Toda a construção. Con respecto a la rotonda, no se cubrió con una cúpula como antes, sino con una cubierta inclinada. En Isso torno a la como ficou. rotonda se construyeron una serie de espacios. Además, se reunieron las capillas que estaban dispersas. Ó, El uniram acceso tudo. principal sería Pronto. ahora por el sur, Aí está a siendo el igreja do nuevo Santo atrio Sepulcro, cerrado por una arcada. arco Y de entre otras entrada. cosas, se talló una cruz en la losa que cubría el lecho sepulcral. En 1149, 50 años después del inicio de las obras de los cruzados, el templo fue terminado y consagrado. Para 1149 apreciar más finalizado. fácil Olha este só como monumento, ficou. lo he modelado completamente Ah. aislado. Aí dentro desse local temos o local da cruz, local do Calvário, o local onde foi encontrada a Santa Cruz, local do Calvário e o local do Santo Sepulcro. Pero un la arqui- realidad en este tipo Um de arquipélago ciudades gigantesco. era que debía aprovecharse al máximo el espacio. Así que el entorno del Santo Sepulcro realmente se ve más o menos así, Cidade dejando como avançou acceso a por la cima de entrada tudo. principal né? dos pequeños callejones que llevan A hasta el cidade atrio. chegou até naquele local. A finales del siglo XII, Jerusalén cayó ante el sultán egipcio Saladino. Saladino Luego de esto, toma, la no puerta final de la do derecha século fue XII, a clausurada. cidade Los e cruzados fecha trataban de mantener el control uma de la entrada. ciudad, pero lo perdieron completamente en el Não 1244. sei, se Passando alguém me agora a perguntar, los eu não muçulmanos. fui pesquisar ainda porque fechou só uma entrada só, enfim, não sei qual é a ação, mas uma das entradas foram fechadas, né? Primero los joresmitas, luego ayubíes. Que são os Y outros después grupos los muçulmanos que mamelucos. tomaram a Estos região. últimos desmontaron la arcada del atrio y la llevaron a la Meca, Olha quedando solo la A base de las arcada do columnas. átrio que ficava ali na entrada do Santo Sepulcro foi arrancada e levada então para Meca. Desde 1517, la región quedó bajo el control otomano. Cristianos ortodoxos y cristianos romanos, más exactamente de la comunidad franciscana, se alternaron la administración de este santuario. Então ficou Y esto questão de dependía de las administração do relaciones local a con las partir de autoridades otomanas de 1517, turno. quando o Papa então vai comprar este local. O Papa compra este local Muchas aqui. veces con sobornos o violencia de por medio. E aí nós vamos ter uma Em alternância aí nesse 1545, quem vai colapsou o cuidar nível da superior capela. del Serão os campanario. gregos, uma parte E foi vai ser os recortado. muçulmanos, os muçulmanos, perdão, vão ser os católicos romanos. En Então vai ficar nessa discussão. 1555, los franciscanos remodelaron el edículo y lo ampliaron. Además, cubrieron el lecho sepulcral con una segunda losa de mármol. Os En franciscanos mudam em 1573, 555. los coptos construyeron una capilla detrás del edículo.
En 1717 se perdieron 2 niveles más del campanario. 1717 perde ali Y en algún momento, antes de dois lances, né, 1757, da torre. fue retirada la arcada en torno al patio que se encuentra sobre la capilla de Santa Elena. Este espacio es parte del convento etíope. Agora virou convento dos católicos etíopes. En la Semana aquele Santa local. de 1757 ocurrió un altercado entre franciscanos y ortodoxos, por lo que el sultán otomano, para poner punto final a esas discusiones, firmó un decreto donde se dividía el templo entre las comunidades que intervenían en él, quedando Aí, a partir de más o menos así. 1757, Los ocorre uma ortodoxos griegos organização tienen la nave interna central de del qual edificio de planta en cruz, ramo do instalando catolicismo aquí vai el coro ficar com griego. qual También parte dos grupos de da salas região alrededor de la do Santo rotonda, Sepulcro. las Então, capillas cada uma occidentales dessas del átrio áreas, y una elas de vão las ficar orientales. com esses Además, grupos. Por quê? casi todas Porque las estava tendo capillas muitas alrededor del brigas coro internas griego. por quem ia cuidar do Santo También Sepulcro. Como era um tiene la local de mitad de la muita capilla del visitação, Calvario. havia Más muita briga, exactamente, muita la mitad discussão. que tiene Então, la os piedra del gregos vão Calvario. ficar com uma parte, né, os Los cristãos católicos católicos, romanos, ortodoxos representados por gregos, los os franciscanos, romanos vão tienen ficar la com mayor outra parte de sus parte, dominios católicos agrupados al norte de la rotonda. apostólicos Además de esto, romanos. tienen autoridad sobre el espacio que conecta el coro griego Aí nós con la vamos ter rotonda. toda uma La mitad divisão sur de dos la capilla del locais. Calvario. Tá? Calvário capilla de los dividido entre franciscanos gregos en e el atrio. latinos, franciscanos Y ficaram com además, uma la parte, capilla de la os Invención de la romanos, Cruz, católicos donde romanos, se dice que Santa todas Elena essas encontró partes la ficaram Veracruz. cuidadas pelos franciscanos. Los armenios tienen unas Então aqui os salas armênios, alrededor de la capelinhas rotonda. dos armênios, Una de las capillas del atrio. são os Al principais. oriente, la capilla central del ábside, y su espacio más importante es la capilla de Santa Elena, bajo el patio del convento etíope. También se encuentran otras comunidades, aunque con espacios mucho más reducidos. Então, Los sirios os principais solo são tienen la capilla os del ábside católicos occidental gregos, de la os rotonda. romanos, os armênios, aí tem a igreja Los católica coptos sírio-libanesa, tienen un espacio junto os a la rotonda, coptas, otro cerca a la entrada y una capilla en el atrio. Pero su espacio más importante es la capilla que está justo detrás del edículo, por lo que es la os comunidad coptas conseguiram más lá fazer a cercana al capelinha Santo deles Sepulcro. atrás, lá do Santo Sepulcro. Los etíopes tienen E el depois os convento sobre la etíopes, capilla de os Santa etíopes, Elena perdão. y otros espacios junto a la Basílica del Santo Sepulcro, aunque estos no hacen É uma parte de divisão la basílica interna, né? ni de estos Mas acuerdos. a Las estrutura, zonas sobrantes ela não son se áreas alterou. comunes. Então Esta percebam rigidez como que ha tenido ficou como a consecuencia organização que en ocasiones el más inocente da acto igreja. se ha visto como una declaración violenta de desautorización E hacia las aqui otras é um ponto comunidades. interessante, Esto ha né? desatado trifulcas por razones Há muitas insignificantes, discussões, muitas dejando brigas incluso gente internas. Aquilo que eu En comentei, então, em 1808, un incendio 1757, consumió la cubierta de la rotonda eles y fizeram dañó esse gravemente acordo. el edículo. E aqui são as alterações En modernas a 1810 partir do se terminó la século reconstrucción del XIX, né? edículo, con un Porém, nuevo a estilo. estrutura, ela se manteve a mesma. O que foi ocorrendo foram Y alterações además, la cúpula. arquitetônicas, mas a estrutura En geral ela se manteve a mesma. 1853, el sultán Muito interessante volvió más esse, estricta la división del templo entre las comunidades, requiriendo ese ese total vídeo. consenso hasta para las más sencillas acciones. Por ejemplo, desde 1757, sobre el isso aqui pórtico é um sur ponto hay una interessante, escalera. tá? Só para explicar para vocês. Em 1757 foi feito aquele acordo de divisão que se chama status quo dentro da história do Santo Sepulcro, da Igreja do Santo Sepulcro. O que é o status quo? É o Estado permanece. Então, aquilo ali que está organizado vai permanecer desse jeito a partir de agora. E há várias regras a serem seguidas. Se os responsáveis pelo Santo Sepulcro têm que limpar o Santo Sepulcro. Então, os gregos, os armênios, os coptas e os romanos têm que ir lá limpar o Santo Sepulcro. Quando um vai limpar, todos têm que limpar juntos. Depois, o Calvário é a mesma coisa. Inclusive, eu gravei vídeos de uma cena que a gente tem, eles têm horas determinadas para fazer isso. E aí vai um representante de cada uma das igrejas, por exemplo, incensar o Calvário. E aí o altar lá é incensado. É incensado pelos gregos, pelos ortodoxos gregos, pelos ortodoxos coptas, sírio-libaneses e pelos os católicos sírio-libaneses ou armênios, agora eu não vou lembrar, e pelos católicos romanos. Então vai ali, ó, e vai incensar o local. E tem que fazer na hora que
está dentro do status quo de 1757. Se um dos sacerdotes, por exemplo, não vai na hora, ele perde o espaço dentro do grande complexo que foi construído, perde uma capela, perde o lugar dele. Então, desde 1757 tem essa lei. E aí o que aconteceu? Segundo a lenda, alguém estava limpando uma janela e tinha aquela escada lá. Aquela escada, ela ficou lá em 1757, limpou a escada. Depois que o indivíduo terminou de limpar a escada, alguém ia lá tirar a escada. E aí os líderes de cada uma das linhas católicas vão se reunir e vão dizer o seguinte: não, vamos deixar essa escada aqui para determinar o que estava permanece. O que ficou acordado em 1757 fica acordado e não tem discussão. E a gente deixa deste jeito. Então, ficou acordado isso e ponto final, né? A escada ela vai permanecer nesse local e não vai ser retirada de jeito nenhum. E até hoje, não sei se ele vai mostrar uma foto aqui, mas até hoje a escada está lá. Você vai ver fotos da Capela do Santo Sepulcro, você vai ver a escada ali do lado direito. Amenazaba con hacer colapsar la cúpula, por lo que se reemplazó por una con estructura Aí são feitas alterações, né, sería para melhorar a estrutura e tudo mais, mas não se altera nada naquilo que a gente vê. Esta obra fue gestionada por católicos, ortodoxos griegos y turcos. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial y la disolución del Imperio Otomano, Palestina quedó bajo administración británica. Durante este periodo, un terremoto dejó daños en la estructura. Después de este, se reconstruyó la cúpula más pequeña. Al terminarse el periodo británico en 1946, el edículo estaba en muy malas condiciones. Así que en 1947 se cubrió todo con una estructura metálica. Al ver estas obras, descobriu porque estavam com medo de ruir alguma coisa e danificar a Capela do Santo cuando Sepulcro. vemos que cosas que estaban cerca de ella sí se han movido. Por ejemplo, estas vasijas. Olha lá, a escada permanece até hoje. As vasilhas foram tiradas, mas a escada se manteve como esse por lo que se ha símbolo. decidido dejar la escalera ahí hasta que todos vuelvan a estar en plena concordia. En 1981, la ciudad vieja de Jerusalén fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, incluyendo el Santo Sepulcro en esta declaratoria. Pero por los conflictos armados y la compleja administración territorial de la zona, desde 1982 está dentro de la lista de patrimonio en peligro. En el 2016, el edículo estaba por colapsar, y rápidamente las autoridades religiosas de todas las comunidades acordaron la restauración. Su única condición debía terminarse antes de la Pascua del año siguiente. En tan solo 9 meses se concluyó, y por primera vez desde que se puso, se levantó la losa de mármol exterior. Debajo estaba la segunda losa, con la cruz hecha por los cruzados, y bajo esta había mortero datado del siglo IV, es decir, de la época de Constantino. Al retirar esta segunda losa, luego de casi 2000 años, volvió a quedar a la vista el lecho sepulcral, permaneciendo así por unas 60 horas. De Santa Helena, no século IV, tiveram que remodelar porque estava danificado, e aí finalizou. Enfim, voltando aqui para mim. Então veja que no vídeo aqui ficou bastante ilustrado toda a formação, de onde era o Calvário, o Santo Sepulcro, o que o imperador Adriano fez, o que precisou ser reconquistado. Então eu acredito que a partir de agora as pessoas vão ter essa compreensão melhor de como o Santo Sepulcro, ele é sim o local, sem sombras de dúvida, onde Jesus ele foi sepultado. Certo, meus caros? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço, Deus abençoe e aguardo vocês no nosso próximo vídeo aqui.